Olá para você que está chegando até esse vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para você um super projeto de energia solar off-grid com um inversor híbrido de 3.500 watts e também aqui 7 painéis de 450 watts. Então vou mostrar para vocês aí como fazer todas as ligações, qual o banco de baterias que a gente vai utilizar, os disjuntores, disjuntor DC, disjuntor AC, DPS, como fazer aqui as ligações do sistema de aterramento. Então será aqui um passo a passo aqui do projeto, onde eu vou mostrar de tudo. Vou falar também aí durante o vídeo aí quais são os equipamentos que a gente pode estar utilizando nesse sistema. Então já peço para você aí que deixa esse like para fortalecer. Você que está chegando aqui pela primeira vez e quer continuar aqui no canal aprendendo um pouco mais sobre energia solar off-grid e automações também para esse sistema, aproveita esse momento, se inscreva também aqui no canal, marque lá a opção de sininho aí para que você receba todas as notificações de todos os vídeos que eu posto. E vamos todos juntos agora ver aí o desenvolver desse projeto. Eu vou iniciar, pessoal, falando aqui para vocês as especificações desse inversor híbrido da Grovart e também as especificações aqui desses painéis. O modelo desse inversor é o SPF 3500ES. Ele trabalha com tensão do banco de baterias de 48 volts. A potência nominal desse inversor é 3.500 watts, com a potência de pico chegando aos 7.000 watts durante 5 segundos. A tensão de saída dele é 230 volts em corrente alternada, o tipo de onda dele é senoidal pura, a frequência de saída ele trabalha de 50 a 60 Hz e ele chega a uma eficiência máxima aqui de 93%. A corrente máxima de carga dele é de 80 amperes, a potência máxima de entrada dos painéis é 4.500 watts, 30% a mais do que aqui os 3.500 watts, então pode ser colocado caso você queira uma quantidade a mais de painéis nesse inversor. A faixa de trabalho do MPPT dele vai de 120 volts até 430 volts. A corrente máxima nessa MPPT dele é de 18 amperes, então ele suporta até 430 volts e 18 amperes. A tensão máxima de entrada em circuito aberto dos painéis é 450 volts. E a tensão do carregador de baterias que tem internamente aqui nesse inversor é de 230 volts em corrente alternada e a corrente de carregamento dele máxima é de 60 amperes. Falar para vocês aqui agora as especificações aí desses painéis. Eu estou utilizando aqui para esse projeto painel solar da Canadian de potência nominal de 450 watts, tensão de operação 41,3 volts, corrente de operação 11,02 amperes, tensão em circuito aberto 49,3 volts, corrente de curto-circuito 11,66 amperes, ele tem uma eficiência de 20,6%, o número de células aqui desses painéis são 144 células de silício monocristalino. Então, pessoal, reforçando aqui para vocês, poderíamos ligar aqui, ó, em série, certo, nesse inversor, até 9 painéis, certo? Seria aqui, ó, a tensão máxima em circuito aberto, 9 vezes esse valor aqui, ó, de 49,3 volts, estaria aqui, ó, bem próximo, certo? Desses 450 volts, daria em torno aqui de 443,7 volts. Então seria o máximo de painéis em série que poderíamos estar ligando aqui nesse inversor. Agora eu vou mostrar para vocês aí a melhor forma de ligar esses painéis aqui nesse inversor, quais os cabos que a gente vai utilizar, qual o disjuntor DC, qual o DPS, como fazer também essas ligações aqui, essas conexões até o sistema de aterramento. Então, para iniciar, pessoal, como falei para vocês, né, todos esses painéis aqui eles serão ligados em série. Então, vou mostrar uma forma bem legal aqui para que você economize cabos nessa ligação. Então, para iniciar, vamos pegar aqui o negativo desse primeiro painel, vamos ligar até o positivo desse terceiro painel, certo? Vamos pegar agora o negativo do terceiro painel, vamos aqui até o positivo do quinto painel. Percebam que ele está aqui, ó, de números ímpares de painéis, né? Ele está pulando aqui, ó, esse segundo painel está indo para o terceiro, do terceiro está pulando aqui o quarto painel e está indo para o quinto. E aqui, ó, do negativo do quinto painel está indo para o positivo do sétimo painel. E retornando aqui, pessoal, pegamos aqui, ó, o negativo desse sétimo painel até o positivo do sexto painel. E agora retornamos aqui, ó, por números pares. Do negativo do sexto painel, ligaremos aqui, ó, no positivo do quarto painel. Do negativo aqui, ó, do quarto painel, ligaremos até o positivo aqui desse segundo painel e restará aqui, ó, o negativo desse segundo painel e o positivo desse primeiro painel.
Então toda essa ligação aqui, ó, os painéis estão em série, bem organizados. E aqui, ó, você vai utilizar a mesma quantidade de cabos que você vai utilizar aqui do vermelho, positivo. Você vai usar também a mesma quantidade aqui, ó, do preto aqui, o negativo. Se você fosse fazer essa ligação aqui, ó, de painel em painel em série, então esse cabo negativo aqui, ele viria aqui para o final, certo? E você teria aí um desperdício de cabo. Continuando aqui com as ligações, pessoal, vamos precisar aqui usar um disjuntor bipolar DC. Esse disjuntor ele será de 20 amperes e 500 volts. Então vamos pegar aqui, ó, o positivo e o negativo que está descendo, né, nessas conexões aqui MC4. Então eles vão pegar, fazer os encaixes e vamos descer aqui com positivo e negativo até o disjuntor. Esses cabos aqui, pessoal, são cabos de 4 milímetros, que eles suportam aí a condução de até 28 amperes. Seguindo aqui após o disjuntor, vamos pegar também o positivo e o negativo e vamos levar aqui até o inversor, na entrada aqui dos painéis, o PV positivo e o PV negativo. Esses cabos aqui também são de 4 milímetros. Também vamos utilizar aqui um DPS para proteção aqui contra surtos, contra os raios. Vamos utilizar aqui um DPS, esse daqui, ó, como exemplo da clamp solar, ele que é de 600 volts e 40 kA. Então a ligação dele será aqui após o disjuntor. Vamos pegar aqui o positivo, vamos levar até o positivo aqui do DPS, o negativo, levando também até o negativo aqui do DPS. Esses cabos também são de 4 milímetros. E aqui nesse borne aqui central, vamos sair aqui com o cabo terra, onde vamos ligar nesse barramento aqui, onde vamos fazer todas as ligações e descer até o sistema aqui onde está as hastes. Então daqui vamos descer um cabo até as hastes aqui do sistema de aterramento. Esse cabo também é de 4 milímetros. E aqui, pessoal, é um sistema de aterramento básico, composto aqui por 3 hastes de 1,5 m cada. Poderia ser hastes bem maior, certo? Se você quiser e preferir, eu recomendo também que você faça com hastes maior, mas aqui é o básico. Então é importante aqui você respeitar o distanciamento entre as hastes. Se essa haste aqui ela tem 1,5 m, então você terá que respeitar aí quando você for fixar elas ao solo, também a distância aqui, ó, de 1,5 m de uma para outra. Se fosse hastes aqui de 2 metros, então você colocaria essa distância aqui, ó, de uma haste para outra também de 2 metros. Seguindo aqui, pessoal, com a ligação aqui dos cabos terra, é importantíssimo também fazer o aterramento aqui da estrutura dos painéis. Eles já vão estar aqui numa estrutura metálica, né, já vão estar conectados aí diretamente, porém é importantíssimo a gente reforçar aqui para que eles estejam exatamente no mesmo potencial. Então é importante a gente fazer a ligação aqui, ó, de um painel para outro utilizando o cabo terra. Esses painéis eles já vêm com um ponto específico, né, para a gente fazer isso. Então é legal você passar o cabo terra aí entre todos. E saindo aqui, pessoal, você vai pegar, vai descer com esse cabo terra, né, até esse barramento. Esse cabo aqui também ele é de 4 milímetros e aqui completa essa parte da ligação. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o banco de baterias que vamos utilizar aqui nesse projeto. Então, para esse projeto, pessoal, vamos utilizar aqui, ó, 4 baterias de 240 Ah cada. E como essas baterias elas estão ligadas em série, então vamos somar aqui a tensão de cada uma. 12 mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48 volts. Porém, o valor de corrente aqui vai permanecer, os 240 Ah. Então teremos um banco de baterias de 240 Ah em 48 volts. Certo? Aqui, ó, esse valor. Vamos fazer aqui, pessoal, o cálculo das baterias versus os painéis. A quantidade de painéis que é necessário para que a gente consiga carregar essas baterias aqui com eficiência. Precisamos aí de um valor de corrente de 10% desse valor total. Esses 10% aqui vai ser 24 amperes hora. Então, para a gente fazer o cálculo aqui, ó, vamos multiplicar esse valor de corrente vezes o valor de tensão que é necessário para que a gente carregue esse banco de baterias. Então, o valor de tensão que é necessário aqui, o valor de carga e equalização é de 57,6 volts. Então, multiplicando aqui 24 vezes esse valor, teremos um valor aqui de potência de 1.382 watts, que seriam necessário para a gente carregar essas baterias se a gente tivesse essa geração aqui, ó, constante nos painéis. Como não temos, né, temos diversas perdas aí durante a geração, então é importante a gente acrescentar aqui um fator de segurança. Então fica ali em torno de 20 a 30% a mais da potência dos painéis. Nesse caso aqui eu vou utilizar 30%, então vou multiplicar aqui, ó, os 1.382 watts vezes 1,3, que vai representar aí esses 30%. Então teremos aqui um valor corrigido
de 1.797 watts, que será o suficiente para carregar aqui essas baterias aí com eficiência. E como temos a potência total aí dos painéis de 3.150 watts, então vamos ver aqui, pessoal, quanto é que restará para que a gente use aí de equipamentos ao mesmo tempo que carregamos essas baterias. Então aqui, os 3.150 watts menos 1.797 watts, restará aqui para a gente estar utilizando de equipamentos 1.353 watts. Então, resumindo, ó, 1.797 watts para carregar as baterias e ao mesmo tempo que elas carregam, poderemos estar utilizando aqui ó, até 1.353 watts. Então, esse é um super sistema para você que procura aí sistemas para ligar ar-condicionado, geladeira, freezer, micro-ondas, TV, liquidificador, ferro de passar, aspirador de pó, ventilador, secadores de cabelo. Então, tudo isso aí, todos os tipos de eletrônicos que você tiver na sua residência, iluminação, você pode estar utilizando. Só não recomendo aqui, e você vai deixar de fora ainda, é aqui o chuveiro. O chuveiro elétrico, pessoal, não compensa. Eu aqui reforço para vocês que não compensa você fazer um sistema de energia solar off-grid para usar chuveiro. É um equipamento que você vai usar aí mais no período da noite, então você iria ali usar o máximo das suas baterias e não fica legal. É um equipamento aí de alta potência, então você descarregaria ali suas baterias muito rápido. Então aqui, ó, esse é um super sistema que você pode estar utilizando aí tudo dentro de casa, menos o danadinho do chuveiro. Vamos continuar então aqui. Então nesse período aqui é importante que você respeite aí o período de carregamento, que vai ali em torno até de 11 a meio-dia, certo? Dependendo como esteja o sol. E depois que atingir aí o carregamento 100% dessas baterias, você pode colocar ainda bem mais cargas. Se você tem aqui os 3.150 watts, você pode estar utilizando de cargas aqui ó, bem próximo a esse valor, que as baterias já vão estar carregadas. E ali no período da noite, pessoal, você vai ter que utilizar aí a descarga dessas baterias no regime em C20. Final de tarde, né, e início de noite, quando finalizar ali a geração diária dos painéis. Então é importantíssimo aqui, ó, você dividir, né, esse valor total aqui do banco de baterias por 20. Então você vai encontrar aqui um valor de 12 ampere-hora para que você possa utilizar aí em equipamentos, transformando esse valor aqui para potência. Então vamos multiplicar os 12 vezes 48 volts, que é aqui a tensão nominal do banco de baterias. Então teremos aqui um valor de 576 watts para a gente estar utilizando de equipamentos aí para manter a descarga da bateria no regime em C20. E com isso você terá uma autonomia estimada de no máximo 6 horas. Mas caso você queira aí passar utilizando essas baterias de um dia para o outro, você pode estar utilizando à noite aqui ó, 192 watts, que ele vai ter uma autonomia aqui ó, estimada de 18 horas, o que dá para levar ali até 7, 8 horas do outro dia para que se inicie novamente a geração. Vamos seguir aqui, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês como fazer essa ligação aí das baterias ao inversor e completar também aqui as outras ligações. Então vamos iniciar aqui, pessoal, pela ligação das baterias. Vamos pegar aqui o negativo dessa primeira bateria, ligar até o positivo dessa segunda bateria, saindo aqui ó, do negativo dessa segunda bateria até o positivo da terceira bateria, e do negativo da terceira bateria vamos ligar até o positivo da quarta bateria. Esses cabos aqui você pode utilizar de 25 milímetros, que ele vai suportar aí até 89 amperes. Se você quiser aqui ó, ligar cabos mais grossos também pode. Então vai sobrar aqui nas extremidades, né? Positivo desse lado aqui, certo? E o negativo aqui desse outro lado. Vamos utilizar aqui um disjuntor DC de 80 amperes, para que a gente ligue aqui entre as baterias e o inversor. Então vamos pegar aqui o positivo desse lado, o negativo aqui desse outro lado, levar até esse disjuntor com os cabos aqui também de 25 milímetros, reforçando aqui que suportam até 89 amperes. Uma coisa que eu tenho que reforçar para vocês aqui, é importantíssimo quando vocês forem fazer essas ligações, que esse disjuntor aqui, ó, ele esteja nessa posição aqui de desligado. Seguindo aqui, pessoal, vamos pegar aqui o cabo positivo e negativo e vamos levar até a entrada DC aqui do inversor, certo? Com esses cabos aqui ó, também de 25 milímetros. Então, como esse inversor ele é híbrido, ele vai precisar aqui de outra rede. Vamos utilizar aqui, pessoal, a rede da concessionária. Poderia ser também uma rede aí proveniente de um gerador. Então, vamos utilizar aqui um disjuntor bipolar AC de 20 amperes. Vamos pegar aqui, ó, fase neutro da concessionária. Após esse disjuntor, vamos sair aqui, ó, com o neutro. Vai até o borne N aqui, ó, na entrada AC do inversor.
Vamos pegar aqui a fase, que vai aqui até o borne L, na entrada AC desse inversor. Esses cabos aqui, pessoal, cabos de 4 milímetros, reforçando para vocês que suportam até 28 amperes. E também aqui nessa entrada AC, é importante a gente conectar aqui também um cabo para o sistema de aterramento. Então vamos pegar aqui um cabo diretamente aqui, ó, das hastes, e ele vai vir até o borne T, nessa entrada AC. Esse cabo também, pessoal, é de 4 milímetros, e esse sistema de aterramento aqui, ele é individual. Ele é diferente daquele que a gente viu lá no circuito de corrente contínua. Então, nesse projeto, temos um sistema de aterramento para a parte de corrente contínua e outro sistema de aterramento para a parte aqui de corrente alternada. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a saída AC desse inversor, que será a alimentação aqui das cargas. Então, vamos utilizar também aqui um disjuntor AC bipolar de 20 amperes. E vamos pegar aqui, ó, o neutro, levar até o disjuntor, certo? Saindo aqui desse borne N aqui, na saída AC. Vamos pegar também a fase aqui, ó, saindo do borne L, e vamos levar até o disjuntor, esses cabos também seguindo aqui de 4 milímetros. É importante também, pessoal, a gente utilizar aqui também um DR para proteção aqui contra choques. Então vamos colocar aqui o DR após o disjuntor. Então vamos passar aqui, ó, fase neutro pelo DR, chegando aqui até as tomadas. Eu estou utilizando aqui um DR de 25 amperes, certo? Com corrente de fuga aqui de 30 miliamperes. Então, pessoal, finalizamos aqui, ó, todo esse projeto, mostrando todas as ligações aí, o que vamos utilizar de proteção. Então, se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Se gostou, já deixa esse like aí para fortalecer. Caso você ainda não é inscrito, está chegando aqui pela primeira vez e quer continuar no canal aprendendo aqui mais sobre energia solar off-grid e automações também que servem para o sistema, então aproveita esse momento, se inscreva no canal, marque lá a opção do sininho para que você receba aí todas as notificações de todos os vídeos que eu posto. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos. Sim, pessoal, eu já ia esquecendo, o link para download desse projeto está na descrição desse vídeo.